quero fazer o meu TCC baseado em por que as pessoas gostam de sentar lá atrás. Isso é um fenômeno sociológico que ocorre em todos os lugares. Antes de ontem eu estava lá na Secretaria Municipal de Educação, lá em Campo Grande, 200 e tantos diretores de escola, e a maioria deles sentados lá atrás. Aí eu falei para eles brincando, eu falei assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia falar só para diretor e ainda assim ia ter a turma do fundão. Então, é impressionante, né, como é que a gente precisa realmente desenvolver esse hábito, às vezes, de procurar os primeiros lugares, mas depende muito do preletor, né? Se fosse o André Valadão, ia ter gente sentada até no chão aqui, né? Mas como é o pastor Domingos, ia ficar lá longe, não sei se ele usou perfume hoje, se ele tomou banho, né? O pessoal assim, para sua segurança, para ficar lá atrás. Que legal, gente, graça e paz. Quantos estiveram ontem aqui, levante sua mão. Isso, a maioria, que bênção, graças a Deus. Aqueles que não puderam, eu imagino que realmente não puderam. E eu tenho certeza, ontem nós tivemos uma palavra, abra sua Bíblia, lá onde nós falamos ontem, 2 Timóteo. Vamos só passar por ele, só para criar uma conexão, né? 2 Timóteo, capítulo 3. E nós falamos sobre aquilo que mais atrapalha, os comportamentos que atrapalham a saúde de uma família. E eu falei aqui que existem várias maneiras de cair, mas só existe um jeito de ficar em pé. A única maneira de ficar em pé é o jeito que eu estou. Qualquer outro jeito não é jeito de ficar em pé. Mas existem várias maneiras de cair, né? Tem gente que já caiu da cama, tem outro que já caiu do sofá, outro já caiu de bicicleta. Eu contei ontem a minha experiência do meu encontro com um muro chapiscado, de bicicleta, né? Existem várias maneiras de cair. Eu já ganhei caixote da onda no mar. Tudo já aconteceu comigo, vários tipos de queda, né? Graças a Deus não caí de avião ainda. E nem vou cair. Rapaz, você está aí, meu lindão. Olha a camisa desse cara, Jeremias. Você que trouxe ele, é? Coisa linda, veio de longe, hein? Lá de Antônio João. Aliás, para cá, Antônio João é logo ali, né? Que beleza, está no meio do caminho. Que bom te rever, rapaz, coisa boa. Então, nós existem várias maneiras de cair e só uma maneira de ficar em pé. E essas maneiras de cair estão aqui, que são as maneiras que levam a nossa família nunca a se levantar. E, na verdade, o apóstolo Paulo fez esse alerta aqui para Timóteo, na última carta que ele escreveu para Timóteo. Então, essa carta, 2 Timóteo, realmente, ela só trata de temas extremamente importantes, porque Paulo estava preso, prestes a morrer, provavelmente estava enfermo, e ele estava em uma masmorra, não numa prisão na Polícia Federal, com ar-condicionado e TV. Ele estava numa masmorra. Você sabe que onde tem umidade, tem bicho, tem bactéria, tem lacraia, tem um cheiro ruim, tem pouco oxigênio, e era lá que o apóstolo Paulo estava. Quando ele escreveu essa carta, foi a última carta que ele fez ao seu discípulo Timóteo. Então, tudo que tem aqui é realmente de extrema importância, aquela coisa que Paulo pensou, eu não posso morrer, porque inclusive ele já está dizendo aqui que ele está morrendo, ele está sendo levado para a morte. Então, ele falou, eu não posso deixar essa conversa pela metade, eu tenho que colocar nessa carta tudo aquilo que eu não tive oportunidade de falar e enfatizar aquilo que eu falei, mas é de suma importância. Então, a segunda carta a Timóteo é realmente um conteúdo que nós devemos sempre reler. Depois releia ele em casa, tá? Que tem gente que enquanto a gente está pregando, eu estou fazendo marketing tão bom da carta, que enquanto eu estiver pregando, o povo vai estar lendo a carta, né? Não sei se vocês são como eu. Às vezes o pastor manda a gente ler um texto, a gente vai lendo, o pastor começa a pregar e eu continuo lendo o texto, né? Quando o pastor termina, eu estou no Apocalipse, não entendi nada que o pastor pregou. Então, não faz isso comigo, não. Então, olha bem. Então, ele falou, saiba, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, de uma maneira geral, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impios, que não têm temor a Deus. Deixa eu só dar uma explicação aqui. Todo lugar que eu já preguei 2 vezes, Rafael, a pessoa já me ouviu falar sobre isso aqui.
A palavra impio, o que é impuro? Aquilo que não é puro. E impio é aquele que não é pio, de onde vem a palavra de piedade. Piedade não é pena de alguém. Piedade é desejo de estar com Deus. Pessoas piedosas, é esse termo usado principalmente na Idade Média, Santo Agostinho, todos os outros, são pessoas que gostam de estar com Deus. Então, daí que vem aquele termo Pio 23, Pio 10, da Igreja Católica. O que é pio? É uma pessoa dedicada a Deus. O impio é aquele que não quer saber de Deus. Então, como para facilitar, ele houve uma alteração aqui para facilitar a pronúncia do português, ficando ímpio, mas na verdade é impio. Assim como existe o impuro, o imaturo, existe o impio. Então, quem é o impio? É aquele que não quer saber de Deus. Por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas seu prazer está na lei do Senhor. E lá no final diz assim: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Então perceba que a palavra de Deus sempre tem uma condenação e sempre procura separar os tementes dos ímpios. Os tementes obedecem à palavra de Deus, ou pelo menos procuram obedecer à palavra de Deus. E o impio é aquele que negligencia a palavra de Deus. O que Deus diz para ele é só um detalhe. Se o que Deus diz para ele é legal para ele, ele obedece. Se não for, aí não tem problema nenhum, vou fazer o que dá na minha cabeça. Esta é a marca do ímpio. Então, o ímpio é uma questão de obediência ou não obediência, buscar ou não buscar a Deus. Aqui, o outro que nós vemos em cima, o blasfemo, né? Egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo. O blasfemo não é aquele que obedece ou não obedece a Deus, é aquele que ofende a Deus com a sua atitude. Então, nós vemos que todas essas categorias aqui, sem amor pela família, versículo 3, irreconciliáveis, aquelas pessoas que a gente tenta unir, mas nunca baixa a bola, nunca é humilde, nunca reconhece o seu erro, nunca se dispõe a se reconciliar. Está aqui, irmão. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Por quê? Se você é amigo de Deus, você vai procurar fazer na tua família aquilo que honra a Deus. E se você for inimigo de Deus, é porque você prefere o seu prazer. Eu não me importo o que meu cônjuge acha, eu vou fazer o que dá na minha cabeça. Porque você vive de acordo com o seu prazer e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina. E por último, tendo aparência de piedade, porque na igreja todo mundo parece ser santo, mas negando o seu poder, afaste-se também deles. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por isso que ele terminou dizendo, tendo aparência de piedade, é porque na igreja todo mundo tem cara de santo. Na igreja, geralmente, as pessoas não são ingratas. Na igreja, geralmente, as pessoas não são, alguns são avarentos, mas você não demonstra o seu egoísmo. Então, na igreja, todo mundo tem um comportamento ajustado para o ambiente da igreja. Mas na família, as pessoas manifestam esses comportamentos. E o apóstolo Paulo, ele termina aqui dizendo, afaste-se desses também. Mas não é que você vai afastar da sua casa. Você tem que tratar disso aqui para que as pessoas não se afastem de você. Porque nós não estamos lendo esse texto aqui olhando para os outros. Nós não estamos lendo esse texto pensando, aquele fulano é arrogante, aquele outro é ingrato, aquele outro é irreconciliável. Não, nós estamos olhando para nós, irmãos. Será que eu sou irreconciliável? Será que eu sou egoísta? Será que eu sou blasfemo? Será que eu não tenho domínio próprio? Então perceba que este é o princípio de Deus. Então, baseado nisso aqui, o que nós aprendemos? As várias maneiras de cair, as várias maneiras de tomar tombo. E agora nós vamos em Gálatas capítulo 5, vamos lá comigo? E nós vamos aprender como permanecer de pé. Quem já abriu, diga glória a Deus. Maravilha. Então, esse texto, o apóstolo Paulo estava falando
sobre pecado. Eu quero colocar uma coisa aqui para você. Todo pecado e todo ato de santidade, os dois são comportamentais. Todo pecado é comportamental. Então a mentira é um hábito, é um comportamento que a pessoa tem, a mentira. A honestidade é expressa através dos comportamentos dela. A disciplina é comportamento. É o quanto você come, o quanto você dorme, o quanto você gasta, o quanto você fala. A gestão do seu tempo é disciplina, que é o domínio próprio. Então uma pessoa que senta no sofá e fica colado no Netflix, então Netflix não tem problema. Inclusive eu vim no ônibus ontem assistindo uma série no Netflix, explicando várias coisas, bem interessante, sobre música, sobre preconceito racial. Então o problema não é você ter o Netflix, o problema é você ficar a tarde toda no Netflix tendo um monte de coisa para fazer. A questão é você estar numa semana de prova e estar no game. O problema não é o game, o problema é o game na semana da prova. Ou seja, tudo isso é o seu comportamento, são as escolhas que você faz. O problema não é o celular e o WhatsApp. O problema é você estar na cama com a sua mulher do seu lado, olhando no WhatsApp, e tua mulher doida para ser tocada por você, e você só tem mão para o WhatsApp, e a tua mulher não recebe um esfrega. Então, irmãos, aí é pecado. Então está errado. Por quê? Tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é errado são comportamentos. Se você chega e diz, o WhatsApp no meu quarto sempre desligado, é um comportamento que você tem. Porque quando a gente fica com o computador o tempo todo, eu vou tomar banho, eu vou para o quarto, vou ficar lá no WhatsApp. Você já tem o que fazer no quarto. E quarto não é feito para navegar. Quarto é feito para outra coisa, para dormir e para avivamento. Só isso. Se não vai avivar, vai dormir. Agora, se você já arruma outra coisa para fazer no quarto, essa outra coisa sempre vai tomar o lugar do avivamento. Aí depois reclama, pastor, nós estamos tão distantes, não tem intimidade. Irmão, deixa o celular do lado de fora. Proíbe ele de entrar no teu quarto. Simples assim. Nada vai acontecer enquanto você está se preparando para dormir, irmão. Ninguém vai mandar uma mensagem, estou depositando 40 mil na sua conta. Não vai, irmão, na hora que você estiver dormindo. Então, tudo que você tinha que saber, você já soube durante o dia. Além de tirar o seu foco e o seu relaxamento mental para dormir, você ainda fica fazendo um monte de coisa inútil e irrelevante. Pastor, que eu preciso estudar, ler uns negócios, saia da cama, vai para a mesa para estudar. Porque você está com caderno, está com caneta para anotar as coisas? Não está. Então você não está estudando. Hora de ler, hora de ler, hora de dormir, hora de dormir. E tem gente, irmão, que faz tudo. Está no banheiro, vai ao banheiro, está sentado no trono e olhando o WhatsApp. Irmão, é um domínio mental que isso prejudica você. Eu estou falando sério, irmãos. Então eu já adotei na minha vida, eu acordo, eu oro, tomo café e depois eu dou uma olhada no WhatsApp para ver o que eu tenho que fazer. Irmão, depois, só 2, 3 horas depois é que eu vou ver o WhatsApp. Tem gente que manda assim, pastor, você está aí? Aí da meia hora eu não respondo, o cara enche de interrogação. Como é que é? Eu não sou obrigado, irmãos, eu não trabalho olhando o WhatsApp. Eu faço o que eu tenho que fazer. E quando dá tempo de eu fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Tem dia que eu posto 3 vezes na internet, mas não é que eu fico o dia todo na internet. Eu vou lá, faço minha postagem, vazo. 3 horas depois eu vou lá e posto outra coisa. Aí à noitinha eu vou lá e... Aí quem vê assim, poxa, o pastor não sai da internet. Eu saio sim, irmão. Eu não deixo isso aqui me dominar, não. Às vezes até minha mulher tenta ligar. Eu liguei para você. Meu amor, mas eu não fico agarrado com o telefone o tempo todo. Primeiro que, graças a Deus, eu atendo as pessoas, né? E durante o atendimento eu não fico atendendo os outros, eu olhando no celular. Sim, teu marido quer te largar. Tua filha tem uma namorada? Meu Deus, que coisa. Peraí, deixa eu só responder um negócio aqui. Não existe isso, né, irmão? Então, primeiro que eu não atendo. E às vezes, quando eu me lembro do intervalo de um atendimento e outro, aí eu dou uma olhada. Mas caso contrário, irmãos, por quê? Porque eu sou distraído. E se eu deixar, isso aqui me domina. E tem gente que às vezes está dirigindo e está olhando. Está dirigindo, está olhando para frente, está olhando para cá. Arriscado a matar deixar uma pessoa, um pai de família, aleijado por causa do domínio do celular. E outra coisa que eu tenho falado da minha igreja, engraçado, né, pastor? Que a gente... Aqui vocês batizam quem fuma, gente? Sim ou não? Quem bebe, quem tem vício de bebida? E por que vocês batizam quem é viciado em celular? O vício é o mesmo, irmão. Só que o vício do outro é feio. O meu é bonito, é tecnologia. Eu preciso disso aqui para trabalhar. Não precisa não, irmão. A menos que você trabalhe no Uber.
Não, estou falando, irmãos, nós ficamos justificando as coisas. E a maior prova, não, tudo bem, você trabalha, está trabalhando, está usando. Agora, na hora do almoço, você usa ou almoço é almoço? Almoço é almoço, irmão. A sua casa é sua casa, culto é culto. Então, nós precisamos aprender que tudo isso é comportamental. Então, o vício do cara que fuma é igual ao teu vício do celular. Tem gente que não consegue, irmãos. Eu fico observando. Ele vai olhar a postagem do Instagram, irmão, está lá. Ninguém fica postando de segundo em segundo no Instagram, não. Aquilo que você viu no Instagram há 2 horas atrás é o que está lá. Um ou outro, mas ninguém postou nada que vai mudar a tua vida. Vai te fazer ficar mais crente, mais bonito e mais magro. Não vai. Vai estar tudo aqui. O que te importa realmente não está aqui. Está no seu trabalho, no foco do seu trabalho, na atenção dirigida ao seu trabalho. Então, lá na casa do meu sogro, por exemplo, tem a gaveta do celular. A gente chega lá, abre a gaveta e bota um celular. Ele diz, aqui na minha casa não quero ninguém usando o celular durante a conversa, durante a refeição. Quer ficar no celular, fica da minha casa para fora. Aqui é lugar de relacionamento, bater papo. E ele gosta do WhatsApp. Pensa no homem que gosta de WhatsApp. Mas na hora da reunião da família não tem WhatsApp. Quer ficar no WhatsApp, fica lá na tua casa no WhatsApp. Agora tu vem para cá, eu estou aqui, em vez de me dar atenção, fica no WhatsApp, vai caçar o que fazer. Mas é o correto, irmão. Então a gente precisa realmente criar o quê? Disciplinas na vida da gente. Disciplinas. Aí depois você não sabe porque que o teu filho não consegue prestar atenção na aula. Ai, meu Deus, as notas estão cada vez piores. Por quê? A mente dele é ativada o tempo todo. Se o professor não tiver essa mesma dinâmica, ele não consegue aprender. E qual professor tem essa dinâmica? De dar aula na dinâmica da tela de um game. Então, é claro que a criança tem que ter, faz até bem. Agilidade na mente, um monte de coisa e tal. Não precisa demonizar o game. É 2 manias, né, que o povo tem. Ou defende demais ou demoniza. Irmão, será que não tem um ponto de equilíbrio? É verdade ou não é? Então, nós precisamos caminhar dentro desse equilíbrio. Por quê? O que é pecado e o que é santidade são manifestos no seu comportamento. Então, nós vemos aqui, a partir do versículo 16, olha lá. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfaça os desejos irrefreáveis da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Então, eles estão em conflito um com o outro, inclusive dentro das famílias, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se você e sua família são guiados pelo Espírito, vocês não serão julgados nem condenados pela lei. Ora, a obra da carne é formada por comportamentos e são manifestos da seguinte maneira: imoralidade sexual, impureza. Então, o que é impureza? É má intenção, é esperteza, é você querer dar o tombo no outro, você ser desleal com aquele outro. Já viu quando tem aquele último pedaço de pudim? Ou você vai lá, opa, deixa eu comer aqui antes que alguém chegue, né? E teve uma experiência que eu aprendi, num curso que eu fiz de solução de conflito, e eu apliquei isso lá na minha casa. Tinha um pedaço de bolo e meus 2 filhos queriam. E eu cheguei e falei para um, Davi, corta o bolo aqui, meu filho. Só corta. Ele foi e cortou um médio e outro grande. Aí eu chamei meu outro filho e falei, agora você escolhe o pedaço. Entendeu? Aí ele pegou, claro que ele pegou o maior, né? Então o que é isso, irmão? Nós temos que evitar dentro da casa uma trapaça. Porque senão as pessoas trapaçam. O que é trapacear, irmão? É a impureza. Você não pode conviver, a Bíblia diz no livro de Provérbios, não faça mal ao teu vizinho, que confiadamente mora do seu lado. Ou seja, a pessoa está confiando em você, o teu irmão está confiando em você, e você está trapaceando o teu irmão? Você está dando balão no seu irmão? Então, isso que é impureza. Impureza no coração. Não é a pessoa que tem um coração impuro, só pensa em maldade e falar palavrão. Não, não é isso não, irmãos. É impureza nos relacionamentos, um querendo tirar vantagem do outro. Seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, pais que só negam aquilo que é do filho, e o filho que não faz a menor questão do pai fazer tudo por ele e não ter nada. Então tem filho que, se depender dele, ele vai andar o tempo todo bem vestido e o pai vai andar largado, muito mal vestido, porque ele só pensa nele, porque isso é impureza.
Então, quando nós temos pureza de coração, nós queremos o bem para todo mundo. E aí entra na marca do fruto do Espírito. Deixa eu só continuar, vou passar correndo por aqui, para nós ficarmos mais no fruto do Espírito. Egoísmo, ira, ciúme, dissensão, facção, que é divisão, e inveja, embriaguez, orgia e outras coisas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Se você quer que a tua família herde o reino, é necessário eliminar tudo isso. Olha, a inveja, a embriaguez, a orgia. Às vezes sua casa não tem orgia, mas é bem provável que não tenha. Mas embriaguez, a inveja, o ciúme. Mais uma vez o apóstolo Paulo está incluindo tudo isso que ele está falando a respeito da igreja. Mas a igreja é formada por quê? Por pessoas. Essas pessoas fazem parte de uma família. Então, tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja, ele está falando de famílias também, porque era comum famílias inteiras se converterem, igual aqui, igual em toda a igreja, tem famílias inteiras. Então, quando ele fala como os crentes têm que ser, ele está dizendo, na tua família, lá na tua casa, você tem que ser assim. Até mesmo que na igreja não tem orgia, na igreja não tem embriaguez. Onde tem embriaguez? É lá na tua casa. Onde tem inveja? Lá na sua casa. Onde tem egoísmo? Lá na sua casa. Onde tem ira? Lá na sua casa. Então perceba que esta foi a orientação do apóstolo Paulo. Então ele diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, irmão, tudo aquilo que você faz e que te faz perder o direito do reino de Deus, tudo isso inviabiliza a sua família. Então nós precisamos tratar a nossa família como uma coisa espiritual, porque conforme eu falei ontem, a família é a expressão do reino de Deus e o projeto de Deus. Ontem eu perguntei aqui, pastor Géder, quantos queriam participar de um projeto da ONU para impactar o mundo inteiro, impactar a sociedade e tal. Várias pessoas levantaram a mão. E eu ofereci para eles a oportunidade de participar de um projeto melhor ainda, que é o projeto de Deus. Melhor que o projeto da ONU é o projeto de Deus. Se eu chegar no lugar onde tem muitos jovens, quantos aqui gostariam de participar de um projeto da NASA? Todo mundo ia levantar a mão. Mas por que as pessoas não querem participar do projeto de Deus? Gostariam de participar do projeto da NASA, mas não do projeto de Deus. Assim como você teria que estudar muito para se aperfeiçoar e participar de um projeto da NASA, também aqui para nós mantermos o projeto de Deus, a gente tem que se esforçar muito, irmão. São habilidades que a gente precisa desenvolver para ter a nossa família em conformidade com a palavra de Deus. Agora, é possível, exige esforço, exige dedicação, mas é possível, porque tudo aquilo que Deus nos pede é possível fazer. Amém? Então, aqui nós vamos continuar e vamos agora finalmente entrar no texto, no versículo 22, que é onde, até agora nós falamos sobre as muitas maneiras de cair. Agora nós vamos estudar aqui as maneiras de permanecer de pé. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o comportamento e a manifestação comportamental de quem tem o Espírito de Deus, em primeiro lugar é o que, gente? É o amor. E o amor, ele tem uma característica diferente de todos os outros aqui. Todas as outras partes do fruto do Espírito. Então, algumas pessoas falam frutos do Espírito, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito, é um fruto só. Só que é igual tangerina, tem vários gomos. Amor, alegria, paz. Então são vários gomos que constituem o fruto do Espírito. E às vezes um desses gomos estão podres. E ele pode contaminar e estragar todo o restante. Então o primeiro gomo do fruto do Espírito é o quê? É o amor. E é impressionante como é que o amor, ele é ao mesmo tempo fruto do Espírito e podemos entender como dom espiritual. Então, 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre dons espirituais, o 12. E o 14, dons espirituais. E o 13, 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. O amor é o recheio do sanduíche dos dons espirituais. Por isso que já começa o capítulo 13 dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, se referindo aos dons espirituais. Se eu não tiver amor, eu serei como um sino que retine, porque na época não tinha prato de bateria, né? Esse aqui não, porque esse aqui não faz barulho, mas aquele outro, o de metal, blém, 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 blém. Então, se eu falar em língua estranha, se eu tiver todo o dom, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que faz blém, 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 não serve para nada.
Eu sou como o metal que ressoa. Não sirvo para nada. Então não adianta você ter todos os dons se não tiver o amor. Porque o amor é a essência de Deus. A maneira como as pessoas entendem que você tem Deus é pelas atitudes que você tem relacionadas ao amor. E o amor não é aquela coisa doentia. O amor não existe para anular você. O amor existe para manifestar Deus em você. Quem está entendendo isso, gente? Então, o fato de uma mulher viver uma vida espancada pelo marido e continuar com esse homem, o nome disso não é amor, é anulação. E qualquer casamento onde requer anulação de alguém, isso não é um casamento. Porque Deus não criou ninguém para anular um outro, nem mulher para anular o homem, nem homem para anular a mulher. Porque Deus te deu uma identidade, Deus te deu uma maneira de você ser, de você viver, e existem coisas em você que se você não fizer, ninguém mais no mundo vai fazer. Por quê? Porque você é único. E quando você abre mão daquilo que você é por causa do outro, você está apagando a manifestação de Deus na sua vida. Deus, quando te criou, Deus te criou para fazer a diferença. E quando alguém cala a voz da sua existência, da sua identidade, do seu propósito de vida, você não está honrando a Deus. Então o nome disso não é amor. Então tem gente que suporta um monte de coisa em nome de amor. Não é, irmão. Mas o amor, pastor, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, enquanto o amor é nutrido pela reciprocidade, irmãos. Coloca isso na sua cabeça. Todo relacionamento é recíproco, inclusive relacionamento de Deus. Mas, pastor, Deus ama o pecador, Deus ama todo pecador. Mas qual é o principal texto de salvação da Bíblia? Deus amou o mundo, que dizem que é o texto áureo da Bíblia, né? Nós aprendemos na Assembleia de Deus, né, pastor Géder, quando a gente era criança, na escola dominical, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É para todos, gente, sim ou não? Não, é para todo aquele que nele crê. E aquele que nele crê não tem a vida eterna, irmãos. Irmãos, todo relacionamento saudável é recíproco. Não existe um relacionamento saudável onde só um cede e o outro suga. Não existe. Você pode orar para reverter, e Deus pode reverter, porque todo mundo pode aprender a também doar de si em um relacionamento. Agora, todo relacionamento de mão única, ele é doentio. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares, irmão. E se não me buscares, não me encontrareis, irmão. A Bíblia é toda assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E se não abrir a porta, eu não entrarei. Quem está entendendo isso, gente? Porque às vezes a gente diz assim, ah, não, mas Jesus amava. Amava, irmão. Ah, Jesus não mandou matar ninguém. Não mandou mesmo, não. Porque o juízo vem depois. Então a manifestação de Deus no amor é dar a oportunidade das pessoas serem diferentes. E aqueles que não querem ser diferentes? Não posso fazer nada. Então, às vezes na internet o pessoal diz assim, você fica desejando mal, fica julgando. E Jesus, o que Jesus falou para o ladrão lá na cruz? O povo esquece que tinham 2 ladrões, irmão. O arrependido, Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para o outro, Jesus não falou nada, porque Jesus não é porta-voz do inferno. Então um foi para o céu, irmão, o outro foi para o inferno. Por quê? São as escolhas. Agora é engraçado que o pessoal diz assim, né? Não julgueis, mas a Bíblia diz, irmão, para eu escolher quem é quem. A Bíblia diz para eu não andar no caminho dos pecadores. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Um julgamento. Toda escolha é um julgamento. Eu julgo ser melhor eu acordar agora. Eu julgo ser melhor colocar terno e gravata para ir na reunião. Eu julgo ser melhor voltar para casa mais cedo. Toda escolha é um julgamento, irmão. Só que às vezes a gente quer flexibilizar o evangelho em lugares que Jesus não flexibilizou, irmão. Então não existe evangelho light. O evangelho é evangelho. O evangelho, ele é feito de dualismo. Morte e vida, luz e trevas. Apartai-vos de mim, malditos. Não é só apartai-vos não, é apartai-vos de mim, malditos. Então a Bíblia tem palavra dura, só que a gente vive o evangelho que tem que, né, do politicamente correto. Irmãos, o evangelho já é correto. O evangelho é o evangelho.
Tem a luz e tem as trevas. O evangelho, ele além de não ser... além do evangelho ser recíproco, presta atenção aqui, irmãos. Além do evangelho ser recíproco, o evangelho, ele é pleno de meritocracia. Aquele que busca, acha. Simplesmente assim. Clama a mim e responder-te-ei. Então, o que Deus espera? A sua atitude. Deus gosta de filhos proativos. Clama a mim e responder-te-ei. Eu não vou te responder se você não me clamar. Buscar-me-eis e me acharei. Você não vai me achar sem você me buscar. Irmão, é mérito. Nós conseguimos a salvação pela graça, mas a maneira como nós vivemos a nossa vida é a maneira como se busca a Deus. Eu não estou falando de salvação. Não há nada que possamos fazer para que sejamos salvos. O Senhor nos escolheu e nos salvou, amém? Eu creio nisso totalmente. Então não estou falando de salvação, eu estou falando sobre estilo de vida. Então você busca para Deus. Como é que você conhece a Deus, ama a Deus, é servo de Deus, é salvo por Ele e não tem interesse de buscar Ele? Então isso que você precisa entender, que nós no dia a dia, as nossas atitudes vão revelar o quanto de preferência que Deus tem na minha vida. O quanto que eu vivo da parte de Deus. Então o evangelho, além dele viver, operar no princípio da reciprocidade, existem momentos em que Deus teve misericórdia e agiu de maneira diferente. Aí eu volto lá para aquele texto do Antigo Testamento que diz: Deus terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então estou dizendo aqui para você que você tem que pagar penitências para ter o favor de Deus. Então você tem que demonstrar para Deus que Ele é importante para você, em primeiro lugar. Segundo lugar, várias manifestações de Deus aconteceu sem ter nenhuma atitude da parte do homem. A viúva de Naim, ela estava levando o filho para Jesus ressuscitar, sim ou não? Não, irmãos. Ela estava indo enterrar o filho. Aí, de repente, Jesus entrou com a compaixão dele e ressuscitou o menino. O que aquela mulher fez? Não fez nada. Mas é o que? A misericórdia de Deus, é o plano B. Então, tem a graça e tem a misericórdia. O que é a graça? É quando eu recebo o bem que eu não mereço. E o que é a misericórdia? É quando eu não sou alcançado pelo mal que eu mereço. Isso que é misericórdia, a diferença de graça e misericórdia. A graça é quando eu não recebo, quando eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço. E a misericórdia é quando o mal que deveria vir sobre mim é freado por Deus. Então, no caso da viúva de Naim, foi o quê? Foi a misericórdia. Mas este não é o caminho prioritário de Deus, embora Deus seja misericordioso. O caminho prioritário de Deus é o caminho da graça. Vem, você me conheceu, venha viver comigo na graça. Tem um pastor Gede aqui, né, da base da graça. Então, lá na igreja dele, né, já tem o nome da graça. E todos nós, principalmente nós da teologia reformada, principalmente batista, presbiteriano e metodista, que cremos na teologia reformada, que dá totalmente ênfase para a graça de Deus. Nada somos nós, nada por causa de nós, tudo por Ele, para Ele, por causa dEle, porque Ele escolheu, amém? Eu não posso fazer nada, irmão, para ser mais salvo. Eu só posso atrapalhar a operação da graça na minha vida. Agora, irmãos, maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Não é o que é isso? É a graça de Deus. Então Deus não olhou para mim e falou assim: esse aqui tem cara de santinho, ele vai para o céu junto comigo. Agora eu vou levar o meu céu para ficar lá no céu. Agora o Domício não, esse cara é meio esquisito, ele vai para o inferno. Não tem isso, irmão, é graça. A graça alcançou a todos. Agora eu preciso dizer, eu quero essa graça sobre a minha vida. Alguns sentem isso com mais facilidade, que daí alguns até creem na doutrina da predestinação, mas não vou falar sobre isso. Mas alguns realmente são mais sensíveis ao chamado de Deus, e outros são mais duros e ainda se convertem ainda assim. Mas não importa o quanto você crê ou descrê de predestinação, o que importa é que a graça de Deus é uma graça irresistível, amém, gente? E tudo isso é por causa do quê? Do amor, irmão. Eu não estou pregando sobre doutrina, nem sobre salvação, nem sobre graça. Eu estou pregando sobre amor, porque o amor é a fonte de onde fluiu a graça, de onde flui o perdão, de onde flui a oportunidade que Deus nos dá para nos desenvolvermos. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Eu acho, irmão, eu acho maravilhoso. Saber que Jesus pode voltar a qualquer hora, que eu vou para o céu junto com Ele. Não é porque eu sou o bambam, não, porque a graça de Deus me alcançou.
A graça de Deus, a esteira rolante da graça de Deus passou perto de mim e eu pulei para dentro dela e eu estou indo para a glória de Deus. Quem está indo aí, diga glória a Deus, gente. Que delícia, né? Então vamos lá. Primeiro lugar é o amor. O segundo lugar é a alegria, irmão. A alegria também é um comportamento. Então você precisa manifestar o amor. Não apenas o amor espiritual, mas o amor comportamental. Ser uma pessoa afetuosa, uma pessoa generosa, ser uma pessoa que dá atenção para os outros. Como você gosta de ser amado? Nós lembramos aqui das 5 linguagens do amor, né? Palavras de afirmação, toque físico, serviço, presente, tempo de qualidade. Então tudo isso são manifestações de amor. Então se você não tem tempo de qualidade com a sua família, alguém da tua família não está se sentindo amado, porque algumas pessoas gostam de tempo de qualidade. Se você não dá abraço, não dá toque físico, não faz alguma coisa por todas as pessoas da sua família, que eu estou dizendo, não somente para os casais, não, estou dizendo para os jovens que estão aqui, adolescentes, todo mundo que está aqui, o toque físico. Tem gente que gosta de ser abraçado, gosta de ser beijado, tem gente que é assim. E depois nós temos o quê? Lá em casa nós temos uma Shih Tzu, a Cristal, e uma das características dessa raça é que ela gosta muito de gente. E a linguagem de amor dela é toque físico. Você senta, ela senta no seu pé. Tu sai andando, ela sai atrás de você. Aí você para, ela fica no teu pé de novo, porque ela gosta de sentir que está perto de alguém o tempo todo. Então não adianta você elogiar, não adianta você dar dinheiro para ela não está nem aí. Ela gosta de toque físico. Você faz um cafuné, aí na hora que você passa, ela levanta assim, mas não é para pegar o teu colo, não. Você continuar fazendo cafuné. Por quê? É o toque físico. Tem gente que é assim, para não dizer que na tua casa tem cachorro, vamos dizer que é o gatinho, né? O gato também é assim, o gato normal mesmo, raiz, que tem uns gatos meio endemoniados, que não gosta de ficar perto de ninguém, né? Mas o gato mesmo, raiz, você chega em casa e ele já começa a se arrastar em você, andando, dá até nojo do gato. Mas o que é? De repente você tem um filho gato, de repente você é casado com uma gata, casada com um gato, e é muito bom para quem gosta de toque físico, receber toque físico. É muito bom para quem gosta de receber palavra de afirmação, receber um elogio, por mais simples que seja. Buscou o pão na padaria quentinho, poxa, mas esse pão está maravilhoso, hein? Puxa vida, só você mesmo para conseguir um pão desse, ganhou a vida do cara, entendeu? Então não precisa mentir, não precisa falar, nossa, como você é bonito, se ele é horrível. Não precisa, fale uma verdade, independente do elogio, você pode falar isso. Então tem o tempo de qualidade, tem um toque físico. O que é o tempo de qualidade? É estar junto ali de verdade. Então tem gente que sai junto, mas não estão juntos. Um está com a cabeça no lugar, outro está com a cabeça no outro. Não é tempo de qualidade. Serviço. Então um ajudar o outro, seja lá com quem for, seja arrumando as coisas para o seu marido, ou o marido arrumando as coisas, ou os dois juntos fazendo algo para poder ajudar os filhos. Então existem várias maneiras de manifestar o amor. A segunda é o quê, gente? A alegria. Então a palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, a alegria é a marca de alguém cheio do Espírito Santo. Não é o sorriso. Não é o sorriso, é a alegria. O sorriso é algo externo. Pode ser motivado por algo interno ou não. Quem viu a entrevista do Bolsonaro no Silvio Santos? Levante a mão. Poucos, né? Depois eu queria que vocês vissem, só para vocês verem o sorriso do Bolsonaro, né? Parecia que botaram assim uma escova de dente atravessada na boca dele. Então, porque acho que ele queria tirar aquela impressão de que ele é um cara duro, e ele ficou falando com o dente arreganhado o tempo todo, né? Então isso não é alegria, você não precisa forçar e se fazer de sorridente, né? Depois vocês vão ver e vocês vão se lembrar do que eu estou falando, né? A minha mãe já dizia o contrário, era o cabide na boca, né? Bota um cabide na boca, meu filho, vai com um sorriso arreganhado. Então, em respeito ao nosso presidente, eu acho que foi uma escova de dente atravessado na boca dele. Mas o que acontece, irmão? O sorriso é uma coisa, a alegria é outra. E da mesma maneira, existem pessoas que pelo seu comportamento são pessoas com predisposição à ira. São pessoas amarguradas e que para elas um sorriso custa muito. Irmão, nós não podemos ser assim. A palavra de Deus diz para nós lançarmos fora toda raiz de amargura, irmão. E se a raiz ela se expande, vocês sabem disso. É natural da raiz se expandir. Eu me lembro que na minha casa lá no Rio de Janeiro, onde eu fui criado, o meu pai plantou uma amendoeira
Irmãos, a amendoeira ela acabou com a calçada todinha. Porque a raiz da amendoeira, como raiz de várias outras árvores, vai estourando tudo. E lá em casa tinha uma cisterna e entrou raiz até para dentro da cisterna. Foi uma coisa absurda. Ter que cortar aquela árvore e depois eliminar aquela raiz. Deu problema. Assim é a raiz de amargura, irmão. Às vezes você acha que é normal. Não, estou chateado. Você não está chateado, você está amargurado. Porque quando a gente fica chateado, a gente fica chateado com a situação e com a pessoa, e o restante da nossa área, na vida, está tudo fluindo. Mas o amargurado não, irmão. A amargura fica ali no stand-by. Qualquer esbarrão explode a ira. Então a pessoa tem dificuldade de sorrir, de manifestar alegria, de fazer as coisas com alegria. Irmão, é tão gostoso conviver com alguém que seja feliz. Eu e o pastor Géder, nós temos um amigo lá em Curitiba, o Luiz Carlos, que ninguém consegue ficar perto dele sem rir, né? Pensa num cara feliz, irmão. Pensa num homem feliz. E ele irradia alegria para as pessoas que estão perto da casa dele. Aí um amigo nosso de Foz do Iguaçu, que o filho foi visitar a namorada em Curitiba, caiu do 3º andar, bateu com a cabeça, está praticamente em estado vegetativo, e estava internado há muito tempo, e agora está com meningite. E os médicos já deram o caso por encerrado. E para onde o Nilson foi? Para a casa do Luiz. E eu estava conversando com o Nilson, e o Nilson falou, cara, um dos dons do Luiz é de aliviar a dor na nossa alma. Porque quando eu estou aqui na casa do Luiz, nem parece que meu filho está no hospital do jeito que está. Então ele não é debochado, ele não é palhaço, ele não é exagerado, ele é uma pessoa feliz, irmão. Uma pessoa cheia de alegria. E nós vemos que aqui a alegria é uma manifestação das pessoas espirituais. E pessoas espirituais não ficam carrancudas o tempo todo. Tem gente amargurada. Como diz o pastor Marcos Witt, tem crente que parece que foi batizado no suco de limão, né? Aquela cara esquisita, aquela coisa azeda, ninguém aguenta ficar perto dele. Irmão, olha que bonito vocês rindo, ó. Faz bem sorrir, não é isso mesmo? Então faça isso, irmãos. Então alegria, paz. O que Satanás tenta fazer, irmãos? Arrancar a paz de dentro de você. Porque sabe que uma pessoa que não está em paz é uma casa que não vai ter paz. Irmãos, a casa pode estar todo mundo de boa. Se tiver alguém que não vive em paz, que não consegue ter repouso na alma, essa casa vai ficar desestabilizada por causa de uma pessoa só. Isso é impressionante, irmãos. E o que o apóstolo Paulo disse? Seja a paz de Cristo o juiz do teu coração, né? O árbitro é o juiz. Aquele que quando vê alguma penalidade, avisa, ó, isso aí está errado, hein? Então precisamos ter paz. Quem não tem paz não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Satanás, ele gosta de guerra, ele gosta de confusão. E Jesus é o quê? É o príncipe da paz, irmãos. Então, se Jesus é o príncipe da paz, é porque ele veio para nos trazer a paz. E quando nós estamos com ele, nós recebemos a paz que ele tem para nos dar. E não é à toa que o cumprimento dos cristãos, desde a igreja apostólica de Atos, é o quê? A paz do Senhor. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo várias vezes, que a graça e a paz, engraçado que quando ele escreve para os pastores, é a única vez que ele diz graça, paz e misericórdia do Senhor, porque sabe que os pastores precisam de um plus para suportar a barra, né? Então, quando ele diz aos pastores que a graça, a paz e misericórdia do Senhor seja sobre a vida de vocês, porque o negócio é punk. Mas o que acontece? O cumprimento, eles chegavam, graça e paz seja contigo. Os antigos, às vezes, chegavam na casa do outro e diziam que paz seja nessa casa. É verdade ou não é? Paz seja nessa casa. Por quê, irmão? O que uma casa precisa? É de paz, irmão. Paz. Então, alguns meses atrás, eu estava acompanhando um desembargador e que ele tinha que dormir de mão dada com o filho dele. E o filho dele queria pular do prédio. Todo dia, escurecia, o filho dele queria pular do prédio. Então, a mulher dele ficava o dia inteiro cuidando do filho como se fosse um bebê, para o filho ficar em casa, estudando, vendo filme, recebendo um amigo, para o guri não se jogar. E como ele não estava muito nervoso e nem pensava o tempo todo nisso, de vez em quando dava mais doideira, aí não dava para internar o rapaz. Mas o pai ia, a mulher dele passava o dia inteiro ali com o filho, quando o pai chegava, a mulher saía para dar uma relaxada, e aí ela ia dormir na sala, e esse homem riquíssimo,
com muito gado, com muito dinheiro, que ele já vinha de uma família rica, tornou-se desembargador, mas ele dorme há meses de mão dada com o seu filho, por filho não se dá. Isso é paz, irmão? Quem tem paz num negócio desse? Ninguém tem. Então, às vezes, nós olhamos o que temos, o que não temos, e olhamos o que os outros têm, parece até que Deus está devendo alguma coisa para a gente, né? Mas quando a gente ouve uma história como essa, a gente diz: Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela minha casa, porque eu posso dormir em paz. Eu posso acordar em paz. Você olha aquele povo da Síria, que nunca sabe se a casa deles vai permanecer de pé, os que sobraram, vai permanecer de pé ou não. O que é isso? Falta de paz. Você pode dormir à vontade. Então, amados, a paz é algo que Deus nos dá para o nosso equilíbrio. Pessoas pacificadoras e pessoas em paz, eles têm outra experiência na sua espiritualidade. Não é por isso que Jesus também, o primeiro discurso que Jesus fez, é discurso porque era uma era filosófica que Jesus estava iniciando como pregação, mas na verdade é o Sermão do Monte, mas foi o primeiro discurso de Jesus. Ele disse o quê? Bem-aventurados são os pacificadores. O que é o pacificador? É aquele que leva a paz e mantém a paz. Então perceba que até na bem-aventurança, Jesus destacou a paz. E parece que a paz para nós é uma coisa comum, uma coisa que não tem valor. A paz, coisa chata, negócio de pombinha branca, marcha de paz. Não é isso não, irmão. É você ter paz na sua casa. Se não tiver paz na tua mente, você não vai bem. Se você não viver em paz, ninguém vai suportar viver contigo. Isso é impressionante ou não é, né, irmão? Parece uma coisa simples, né? Paz. Mas não é não, irmão. Você buscar a paz. Às vezes chegar em casa, botar uma música que traga paz para a sua casa. Você procurar conversar de uma maneira que tenha paz. Fazer as coisas de uma maneira que você faça em paz. Porque Deus não criou a paz para uma coisa à toa. E outra, ela tem que estar na vida espiritual. Olha só, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos, diz lá no final. Então nós precisamos entender isso. Se eu vivo pelo Espírito, eu tenho que ter o quê? O fruto do Espírito. E aí qual é a questão? Eu que fui criado até os 20 anos num ambiente pentecostal, e quando eu falo da Assembleia de Deus, eu falo com todo carinho, que foi meu berço, muito do que eu sei eu aprendi lá, e eu louvo a Deus pela maior denominação do nosso país. Mas o que eu estou dizendo, no meio pentecostal, as pessoas dão muita ênfase ao dom espiritual, mas não dão ênfase, irmão, ao fruto do Espírito. Mas o que você vai usar no dia a dia não é o seu dom espiritual, é o fruto do Espírito. Exceto falar em línguas, que você deve praticar o máximo que você puder. Mas, irmãos, se você recebeu este dom da parte de Deus, mas o povo fica preocupado com o dom espiritual. Mas o que é o dom espiritual? Presta atenção, o dom espiritual é aquilo que Deus te dá. E o fruto do Espírito é aquilo que você decide viver. Então é você que escolhe, irmão. O fruto do Espírito é você que escolhe. Deus vai falar para você viver uma vida de alegria se você não conseguisse. Não. Então, o dom espiritual é Deus, e Deus dá a cada um conforme Ele quiser. Então, um dia desse, uma pessoa está falando: não, pastor, e tal, que eu gostaria tanto de falar em línguas, não sei o quê. Eu falei: irmão, falar em línguas é bom, o apóstolo Paulo disse que bom se todos falassem. Beleza. Agora, o Billy Graham falava em línguas? Não. E ele foi o maior evangelista do mundo. Então, o falar ou não falar em línguas não impede você de fazer o que Deus está mandando você fazer. O falar ou não falar em línguas não impede você de viver a paz, a alegria, o amor, a mansidão, o domínio próprio, bondade, benignidade. E quando nós trazemos essas manifestações, eu não falo língua estranha, mas tem tanta coisa que você pode fazer sem falar língua estranha. É claro que os dons espirituais, eles não existem à toa. Se eles existem, é porque nós precisamos deles. E são ferramentas para potencializar os nossos dons. Finish. Agora, irmãos, nada disso impede você de viver o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É aquilo que eu estou frutificando porque sou espiritual. Então, continuando aqui, paz, paciência, né? Em outra versão, cadê a outra? Pode botar aqui, por gentileza? Pode botar o texto ali, por gentileza? Coloca agora ainda o versículo 22. Aí. Você tem outra versão sem ser a NVI? Se tiver, eu prefiro outra versão. Aí, maravilha. Isso, eu gosto dessa aí. Mas o fruto do Espírito é amor,
Gozo, que é alegria, que é a palavra charas ou caras, né? C-H-A-R-R, de onde vem a palavra carisma, de carismático. O amor, as 5 linguagens do amor e os vários tipos de amor. Então tem o amor filéu, que é o amor de amigos. Tem o amor eros, entre amigos, entre marido e mulher. Tem o amor ágape, que é o amor que existe dentro da igreja. Então o amor tem vários significados. Tem então o gozo, que é alegria, caras, charas ou carisma. A paz, que eu já acabei de falar. Tem o que? A paciência, que é a longanimidade. Então essa palavra, na verdade, ela é formada por 2 palavras. Longo ânimo. Não é apenas você ter ânimo, é um longo ânimo. Então eu já contei aqui para vocês, no dia que eu estava pregando daqui, o que é longanimidade. É o ladrão vir roubar sua carteira e você fala, peraí, o dinheiro está aqui, ó, devolve a carteira, está aqui os 50, tem mais dinheiro aqui. Isso é longanimidade, né? A pessoa quer fazer alguma coisa contigo, você, não, cara, eu vou mais além, fica tranquilo, é andar mais 1 milha. Isso não significa ser trouxa, significa acreditar naquele que ainda pode mudar. Isso é longanimidade. Aí a outra, ô Jesus do céu, daqui a pouco os irmãos vão achar que eu estou fumando, né? O pastor passou a noite fumando, está com um pulmão que não aguenta. Então, aqui, irmão, olha bem, paciência, amabilidade. Então está aqui, ó, a benignidade. Benignidade e bondade, irmãos, eles são, parece sinônimo, não parece? Uma pessoa benigna é uma pessoa bondosa, uma pessoa bondosa é uma pessoa benigna. Mas o que é benignidade? É o desejo de fazer o bem, é a boa intenção. Então tem gente que diz assim, ó, de boa intenção o inferno está cheio. Não está não, irmão. O inferno não tem pessoas benignas, porque quem é benigno é espiritual. A benignidade é o desejo, é a intenção. Quem já teve desejo de ajudar alguém, mas não pôde fazer nada, levante sua mão aí, gente. Quem tem aquele parente que você gostaria de pagar um curso, pagar alguma coisa, reformar a casa dele, levanta a mão. Então isso é o quê? Benignidade. É um coração bom. E o que é bondade? Quando você faz algo bom. Então minha benignidade, ela aponta a dor que eu sinto pelas pessoas que são feridas, que são desprovidas de justiça. Mas quando eu vou lá e faço, aí eu sou bom. Então perceba que o Senhor, Ele é benigno e o Senhor é bom. Tem um salmo, inclusive, que é assim, né? Porque o Senhor é bom e sua fidelidade dura para sempre. Destruiu os reis e tal, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então é um salmo inteirinho falando sobre a bondade do Senhor. Então a benignidade é a intenção e a bondade é a prática daquilo que é bom. Então às vezes você olha assim a sua mãe lavando aquele monte de louça. Foi você, Jéder, que comprou um lava-louça? Uma lava-louça? Botou o nome de Jéder, né? Não. O Jéder comprou a lava-louça e botou o nome de Jéder. Então, pessoal, quem lavou a louça? Foi o Jéder, né? Então, ele encontrou uma boa solução para lavar a louça. Então, olha só, irmãos, perceba que às vezes você diz assim, ó, puxa vida, minha mãe lá lavando aquele monte de louça, coitada. Isso é benignidade. Mas se você pode lavar a louça e você não lava, a sua benignidade não presta para nada. Então, a benignidade, ela é a ignição da bondade. Então, existem pessoas que são bondosas naturalmente. São bondosas até demais. Faz bem até para quem não precisa e para quem não merece. Mas a benignidade é a ignição da bondade. Então, você tem a intenção, puxa vida, minha mãe lavando a louça. Sabe uma coisa? Vou sair daqui e vou ajudar minha mãe. Que em vez da minha mãe ficar 1 hora lavando louça, vai ficar só meia hora. Que eu vou lá ajudar, vou pelo menos secar. Ou vou pelo menos separar as coisas. E assim por diante. Então, irmãos, o marido, a mulher, seja lá o que for. Irmão, lavar louça é legal? Não é. Não é. É um tempo perdido. Você diz, agora lavar louça não, um negócio chato. Irmão, minha mãe fez isso milhares de vezes, essa coisa chata. E sua mulher vai seguir o mesmo caminho? Já que é chato, vão acabar com essa chatice logo. Os dois juntos vão lá e acabam com a chatice. É horrível tirar a roupa da máquina para poder estender. Então por que você não estende de vez em quando? É assim por diante, irmãos, é devagarinho que a gente vai. Eu não estou dizendo para você chegar assim de uma hora para outra e prometer, a partir de hoje, irmão, isso vai dar ruim.
Mas vai ajudando devagarinho. Amor, vai lá, estende a roupa enquanto eu vou lavar a louça. Ou o contrário, né? Se você não é benigno, ou se você não tem boa intenção, você vai falar assim, amor, vai lá lavar a louça enquanto eu vou estender a roupa, que é mais fácil, né? Mas é assim. Tem coisa que precisa passar, tem coisa que não precisa passar. Irmão, em passar a roupa é um negócio esquisito, que você começa a passar, daqui a pouco você não quer mais parar de passar. Aí tu vai catando um monte de coisa para passar. Não, é bacana. Eu, quando pego roupa para passar, eu vou embora. Geralmente, eu uso as minhas, que as minhas roupas são as mais passadas. A dos meninos, geralmente, eles mesmo batem lá e tal. Calça jeans não passa. Mas, irmão, quando você vê, em 1 hora você passa muita camisa e camiseta dos guris, ainda deixa a sua mulher feliz. Olha que maravilha. Agora, a gente não pode ficar continuando, irmão, nessa situação de ficar lá sentado, batendo papo, rindo com todo mundo e a mulher fazendo tudo. Não, alguma coisa a gente tem que fazer. E é muito bom quando a gente faz, amém? Então, vê lá, continuando o texto ali, por favor. Isto, olha lá, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao seu patrão, fidelidade aqui no sentido de lealdade também. Ser fiel à sua família, o que foi combinado com a tua família. O que foi combinado, que não ia mais fazer isso, está combinado, irmão. Seja fiel na sua família, seja fiel aos princípios de Deus, seja fiel no seu trabalho. Então perceba, quero reforçar mais uma vez, todo fruto do Espírito é comportamental. Paz é uma pessoa que procura ter um comportamento relaxado, distensionado, agir com sabedoria o tempo todo. Paz. A paciência é um comportamento, a amabilidade é um comportamento, a bondade, a benignidade, o gozo, a alegria, tudo isso é comportamental, são coisas que a gente escolhe e coisas que a gente sabe fazer, irmão. Todos nós sabemos buscar a paz. Quando a gente está atormentado, assim, meu Deus, eu preciso sair, preciso viajar, preciso ir para algum lugar, todos nós sabemos a importância da paz. Todos nós, quando encontramos alguém que é carrancudo, se sente mal e diz, cara... E quando nós estamos com alguém que é divertido, né? Cara, como aquele cara é bom, como ele faz bem para a gente. Por que ele faz bem mesmo? Por causa da alegria. E o motivo da alegria não é trazer o humor para o ambiente. O motivo da alegria é trazer saúde para você. Que o ambiente felizes são ambientes motivadores. São ambientes que a gente não quer sair nunca. Então, nós precisamos aprender a respeito disso. Então, nós vemos, por último, então, o próximo versículo, por gentileza. A mansidão. Então a palavra de Deus diz, os mansos herdarão a terra, irmãos. O manso. Olha aí que beleza. Então nós precisamos aprender esse caminho da mansidão, desenvolver a mansidão. Hoje, todos nós somos ativados o tempo todo. Antigamente o cara ia para o trabalho, ele tomava o banho dele, alguns nem iam buscar o pão na padaria, que o cara da bicicleta já levava. Eu cansei de entregar pão de bicicleta na casa dos vizinhos, quando eu tinha 13, 14 anos, eu andava de bicicleta com uma cesta enorme assim de pão, e tinha uns vizinhos que já pagavam na padaria por mês, e todo dia de manhã eu ia lá. Nem isso o cara fazia. Ou seja, o cara acordava, pegava o pãozinho quentinho, tomava, depois ele ia pegar o busão para trabalhar. E ali ele tinha meia hora, 40 minutos para pensar na vida, para relaxar. Aí ele chegava no trabalho dele, aí a coisa pegava no trabalho. Mas depois ele voltava novamente de ônibus. Hoje não. Hoje você acorda, hoje você faz tudo, você pega o seu carro, você dirige. Quando você chega no seu trabalho, a sua mente já está hiperativada. Às vezes você já teve um problema no trânsito, ou o cara lerdo. E a gente precisa aprender, irmão, que o trânsito é lugar de lerdeza. Pare de achar que porque todo mundo está de carro, você vai chegar rápido. Não vai. O trânsito é lerdo. O trânsito é uma comodidade que você tem de ir de carro. Então entenda. Vou sair daqui em 15 minutinhos, chego lá. Não chega, irmão. 15 minutinhos. 15 minutinhos você tira o carro e chega na esquina. Então você tem que distensionar, irmão. Bota uma música gostosa, bota um negócio relaxante, uma música clássica, não aquela... Não, irmão, começa o dia, ó. Vai lá embora, dirigindo, falando com Deus, conversando, orando, consagrando a Deus o seu dia, senão o cara chega pilhado em casa, né? Igual o Mozart. Então não pode. Então você tem que chegar de boa. Irmãos, o que é isso? É nutrir essa mansidão, porque naturalmente nós já somos pilhados. Naturalmente a gente já tem a resposta na ponta da boca, na ponta da língua. Naturalmente a gente já tem um cara no trabalho que Deus colocou ele lá para testar a nossa mansidão. Então você tem que ser aprovado. Todo lugar tem um cara mala, irmão. E ele não é filho do cão, não, irmão. Ele é enviado por Deus.
Porque uma coisa é você ser manso, né, no monte de monge, né? Tu vai para um lugar zen, aí lá é todo mundo manso. Agora no trabalho o pau quebra, né? O negócio é tenso. Então ele não é filho do diabo não, irmão. Ele é um mensageiro de Deus para tratar a tua vida e ver até onde você está disposto a ser manso. Porque os mansos herdarão a terra. É com mansidão que se herda a terra. Eu me lembro de Jacó, quando estava voltando para o encontro com o irmão dele, Esaú, né? E tinha um pessoal, vamos apressar para a gente chegar logo lá. E aí Jacó falou, quem quiser pode ir na frente, eu vou aqui no pasto das crianças e dos animais. Quem quiser, irmão, pode ir. Eu vou aqui de boa, desfrutando a viagem. É maravilhoso ou não é, irmãos? Então nós temos que aprender a isso aí. E por último o que, gente? O domínio próprio. Aquilo que eu falei ontem, que é quando você tem o seu domínio sobre o seu paladar, sobre o seu gasto, sobre a gestão do seu tempo, sobre tudo isso. É domínio próprio. Quando isso acontece dentro de uma casa, o ambiente desta casa se torna equilibrado. Por quê? É uma casa que tem pessoas espirituais. O que atrapalha as famílias, irmãos? É a carnalidade, a obra da carne. Isso que atrapalha as famílias. Toda família em crise tem problema com a obra da carne. Geralmente o divórcio ele é movido pelo egoísmo. Pelo egoísmo. Poucos divórcios são realmente situações que se tornariam insuportáveis. Então nós precisamos repensar. Porque quando você começa a olhar para aquela lista que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, e agora Gálatas, capítulo 5, do 16 em diante, quando a gente começa a ajustar a nossa vida, você não precisa ler a Bíblia inteira. Você só lê esses dois aqui, ó, e você vai ver as áreas da sua vida que você precisa se ajustar. Então nós precisamos nos alinhar segundo a palavra de Deus. Então qual é a maneira de ficar de pé, pastor? É isso aqui, ó. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso aqui, é o que está aqui. Não tem para onde ir. Então quando você decide experimentar e viver, abraçar a espiritualidade, irmãos. Por isso que a gente vê assim, poxa, como é que é o casal daquela família, o povo não é crente? E é uma família tão bonita. É a família assim que você percebe que não tem conflitos, e não tem mesmo de verdade. Por quê? Porque apesar deles não conhecerem aqui o fruto do Espírito, eles vivem segundo o fruto do Espírito. É um lugar onde as pessoas falam baixo, é um lugar onde as pessoas têm mansidão, um lugar onde as pessoas ponderam o que vão falar, é um lugar onde as pessoas não exploram umas às outras, que toda casa tem alguém que gosta muito de trabalhar, que não para. E toda casa tem aquele que não gosta de fazer nada. E tem os no meio do caminho, né? Tem aqueles de vez em quando fica molengo, de vez em quando dá um surto assim, aí quer trabalhar, quer ajudar. Então, em toda a família tem tudo isso. Mas o certo é que, irmão, é um equilíbrio. E aí, geralmente, essa pessoa que gosta muito de trabalhar e que não fica parada, na minha casa é minha esposa, na sua casa é a Silmara, né? E na sua casa, pastor Hélia, sua esposa ou é você? Sua esposa, ela que não para. Meu Deus do céu, é igual a Band News, né? Não para nunca. Então, a minha mulher é assim, irmãos. Irmãos, impressionante, uma mulher acorda, parece que tem um motor nela. Né? Que a gente vê nos filmes assim, a pessoa acordando, se espreguiçando, acordando aos poucos. Irmão, minha mulher já acorda como se fosse meio-dia. Pode ser 6 horas da manhã, para ela 6 horas é meio-dia. Ela já pum, levanta, parece que tem um furacão dentro de casa. Ela vai, faz uma coisa, faz outra, faz... Aí qual é a nossa tendência? Já que ela está fazendo tudo, né? Vou deixar ela, né? Já que ela quer. Já que ela quer, deixa ela fazer, né? Mas o que acontece? Mas não é isso, tem coisas que eu posso fazer. Eu não posso sobrecarregar a minha esposa, porque no começo é a energia dela. Daqui a pouco ela faz porque ela tem que fazer. Aí a coisa começa a perder a graça. Então, quando a gente começa a dividir isso, o nosso cônjuge, que é essa parte que não para nunca, chega um momento a energia dela acaba. E aí se ela faz porque tem que fazer, aí já começa a vir o esgotamento. E junto com o esgotamento, vem toda a perda relacional. Então a gente tem que aprender, irmãos. Aprender a não explorar o outro. A minha esposa sempre vai ser mais adiantada e mais veloz que eu, nesses quesitos. Para outros quesitos, eu sou mais veloz. Então tem coisas que eu vejo minha esposa e cara, como é que você pode fazer isso? Como é que você aguenta fazer isso?
e eu fico 5 horas sentado escrevendo o livro ou estudando, a minha mulher, não sei como é que tu aguenta fazer isso. Mas cada um faz uma coisa que o outro não imagina como. Mas todo mundo tem que fazer alguma coisa, amém? Então, o fato de eu ter que estudar e escrever não quer dizer que minha mulher vai negligenciar o que eu tenho que fazer, não. Ela tem que me ajudar a ter um ambiente favorável para a minha criatividade, para o meu estudo. E eu, por outro lugar, eu tenho que ajudá-la nas tarefas que eu posso ajudar. Então, irmãos, quando a gente faz isso, que na verdade é uma questão de bom senso, e todo mundo sabe como é que tem que ser, quando nós trabalhamos pelo menos na via do bom senso, as coisas acontecem. E a partir do normal é que a gente aprimora. Então, eu gostaria que nós nos colocássemos diante do Senhor e falássemos: Deus, a minha família está no déficit em relação a isso. Eu quero pelo menos estabilizar. Você vai lutar para estabilizar, ser menos amargo, menos irado, menos violento. Vai desenvolver a mansidão, a paz, a alegria. Vai procurar momentos para poder tratar das coisas desconfortáveis. Então, existem pessoas que não gostam de receber notícia ruim à noite. Eu não gosto de ser assim, eu não gosto, né? Então, me lembro que lá na nossa casa, quando eu morava com meus pais ainda, eu era adolescente, jovem, 10 horas da noite, meu pai desligava o telefone. E às vezes o pessoal pergunta: meu Deus, e se alguém morrer? Meu pai, irmão, se alguém morrer, eu não tenho fé para ressuscitar mesmo, né? E outra que se alguém morrer, amanhã quando eu acordar eu vou ficar sabendo. Agora, se 10 horas da noite alguém falar: fulano morreu, eu nem vou dormir direito. Como é que eu vou velar ele no dia seguinte, né? Então, deixa eu dormir em paz, amanhã a gente vela, enterra, faz tudo. Pronto, irmão. Mas por quê? Porque ele não gostava de receber. Eu herdei isso dele também. Eu não gosto de notícia ruim à noite. Perturba meu sono. Então, de manhã você pode contar a desgraceira que for, não tem problema. Mas durante a noite, para mim, eu já gosto de entrar no repouso, no declínio da minha mente para poder ter uma noite gostosa. Então nós precisamos fazer tudo isso. Tudo isso pode ser trabalhado. São disciplinas que vão trazer benefícios para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa saúde mental e para tudo mais em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Tem uma canção para a gente cantar? Tem algum cântico que tem uma letra parecida assim: Deus dá um jeito na minha mulher? Tem? Gostou dessa, né? Essa aí, quando eu gravar, vai ser um sucesso, irmão. Eu vou compor um hino nessa temática aí, só para tocar em reunião de homens. Já está convidado. Maravilha. Feche teus olhos, irmãos. Diga para o Senhor mais uma vez: estamos numa conferência de família, então é um lugar de você falar de família, pensar em família, orar pela tua família, pedir a graça de Deus sobre a tua família, e que a sua família seja realmente o lugar onde você possa desenvolver a sua espiritualidade, e que a igreja seja apenas lugar de você manifestar a sua espiritualidade, que ela já foi desenvolvida e amadurecida no dia a dia. E eu sei que Deus pode fazer algo diferente. Ele quer fazer. Ele é aquele que criou o fruto do Espírito e vai derramar graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta manhã tão gostosa, tão abençoada. Quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de estar aqui na tua casa nesta manhã, tendo a certeza que é o Senhor e a tua palavra que está falando conosco. Sabemos, Deus, que o teu Espírito quer nos aperfeiçoar nele. O teu Espírito quer nos levar a viver algo muito melhor do que temos vivido nos dias de hoje. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, que tua graça venha sobre nós, nos capacitando a viver aquilo que a tua palavra nos ensina a vivermos. Que não vivamos, ó Deus, uma vida de hipocrisia, de fingimento, de falsidade. Que nós possamos reconhecer os desafios que nós temos em nossa casa, os desafios a serem vencidos em nossos casamentos, mas que nós possamos permanecer, jamais desistir daquilo que o Senhor tem para nossas famílias. Nós nos posicionamos diante do Senhor dizendo: nós vamos lutar, nós vamos nos posicionar e nós vamos vencer para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.